Vamos à luta, Paulo? Vamos, estamos aqui. 7 horas 42 minutos, 7 mais 42. Paulo, antes da gente chamar a entrevista com a Margarete, queria só fazer uma observação aqui acerca da questão do empréstimo. É que desde o dia em abril ainda, no mês de abril, que já havia uma questão relacionada com a liberação de 315 milhões de reais de um outro empréstimo que está sendo obtido que foi obtido pelo governo do estado, no dia 25 de abril de 2018. Aquele empréstimo de 600 milhões, a segunda parcela não foi liberada porque não se prestou contas da primeira parcela. Então o governo pediu outro dinheiro emprestado e deliberadamente divulgou que seria relativo à segunda parcela. Ou seja, ao invés de divulgar a informação correta para que as pessoas tenham a noção do que está acontecendo e cantar como se fosse uma vitória, liberou a segunda parcela como se não tivesse prestado contas e pudesse fazer isso, né? Não prestar contas e simplesmente liberar o dinheiro. Então foi induzir a sociedade ao erro, o próprio governo do estado, ao suscitar ou ao fazer com que as pessoas acreditassem que era a segunda parcela e não um novo empréstimo de 315 milhões, que no caso é um novo empréstimo de 315 milhões. O número desse convênio, eu tenho aqui, é o número 048-2405-71-2018. Entendeu? Porque é bom a gente saber o número do empréstimo para, se for o caso, ir atrás. E eu estou aqui vasculhando os meus alfarrábios, né, os meus arquivos, para trazer o número do empréstimo anterior, de 600 milhões de reais. Porque não é justo que a pessoa esteja tratando sério e essas pessoas que têm a obrigação de ter responsabilidade, de dar a informação correta, de ser transparentes, induzir a sociedade ao erro, só por questões de natureza política, para dizer que tem poder mais do que todo mundo e até mais do que a lei. Porque não há liberar empréstimo sem fundamentar a prestação de contas. A prestação de contas da segunda parcela, da primeira parcela, trata sobre um suposto desvio de 270 milhões de reais. Não é pouco dinheiro, não. Não é pouco dinheiro, não. Só é suposto porque nenhuma autoridade ainda assumiu a afirmação, está sob investigação do Ministério Público Federal e deverá também ser alvo de uma auditoria muito mais profunda da própria Caixa Econômica Federal. Agora, o que a Caixa Econômica liberou agora não precisava de ação judicial, só precisava de ter o Estado um nome limpo. O Estado não tem um nome limpo, infelizmente. Infelizmente não tem. A não ser para essas pessoas que estão ganhando em cima disso, né? A Lúcia Leitão está dizendo aqui no Facebook, meu Deus, é empréstimo por cima de empréstimo. Não. Pode, e pode. Pois é, já são 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. Se você for fazer hoje uma auditoria em cima dos empréstimos... Da capacidade de endividamento do Estado? Talvez de endividamento, mas da de pagamento com certeza não. Porque uma coisa é a capacidade de endividamento, outra coisa é a capacidade de pagamento. Muitas vezes você diz, olha, eu tenho uma renda de R$1 milhão, então o que você pode contratar em função dessa renda, vamos dizer até 40% de valores em empréstimo. Mas e tem muitas coisas que você paga em função dessa renda que não constam da sua declaração de renda, que você não apresenta como prestação de contas para obter esse financiamento. E aí, quando você vai efetivamente fazer o pagamento mensal, você vai fazer o desembolso mensal, aí tem que entrar em receitas outras do Estado. Por exemplo, dá como garantia... Se em 4 anos aquele governador vai ter condição de pagar esse empréstimo, ou vai ficar para o próximo? Com certeza vai ficar para muitos próximos. Para muitos próximos. Às vezes dá como garantia até os vencimentos de servidores públicos. Que isso aí tem que ser observado, suscitar essa discussão. Entendeu? Porque em caso de municípios, muitas vezes, quando prefeitos pedem lá no interior, ou em caso de outros estados brasileiros, já foi visto, eu já vi na imprensa, que foi dado como garantia os recursos destinados, inclusive a pagamentos de servidores. Quando você coloca o FPE, o Fundo de Participação, ou FPM, que é no caso do município, e FPE do estado, você coloca esse Fundo de Participação como garantia, você está comprometendo o salário do servidor.
Porque se não tiver como pagar, o banco vai atrás, não quer nem saber. Todo mês aquele valor vem abatido. Antes de chegar para o Estado, já se desconta aqueles valores. Você pode observar, quando você pega bem aqui no Banco do Brasil o extrato da conta única do governo do Estado, quando se deposita o valor relativo ao FPE, já tem os descontos, que são relativos a operações de crédito ou operações outras de débitos anteriores, não é, que foram firmados pelo governo ou por governos passados. Mas, Paulo, e aí depois a gente analisa a questão da violência, tá bom? Eu tenho aqui um estudo que eu fiz no final de semana, em cima desses números que foram divulgados aí pelo Atlas da Violência, que o governo até comemorou, o Estado até comemorou. A vice-governadora Margarete Coelho, do Progressistas, está animada com a possibilidade de ser candidata a governadora nas próximas eleições. Tudo, é claro, vai depender do seu partido. Nessa entrevista ao colaborador Mariano Júnior, do Vale do Gavião, quando participou da inauguração do Sembem Jorge Amado, que foi na sexta-feira. Ela disse que está à disposição do Progressistas para disputar eleições, seja como vice ou em relação ao executivo estadual. Ninguém sabe ainda quem será candidato. Foi o que ela falou na entrevista. Ela também agradeceu à primeira-dama de Teresina, Lucy Silveira, por ter lembrado seu nome para a disputa ao governo do Estado. Vamos ouvir. Bom dia, Tony Rodrigues, Paulo Araújo, ouvintes do Jornal da Cultura, primeira edição.